como foi a decisão de vir para São Paulo e por quê? Por que sair da sua cidade, uma cidade mais tranquila, uma vida calma, e vir para São Paulo? Eu, na verdade, eu vim para cá por um propósito de Deus, né? Escutei a voz de Deus e não tinha como viver longe disso aí. Eu me converti já com 28 anos para 29, então eu vivi esse período todo longe dos princípios de Deus, longe da presença de Deus, né? Então, logicamente, a gente sofre muito com isso até entender o chamado. Então, quando eu tomei a decisão de vir para cá, foi justamente para isso, para mim não fugir do chamado de Deus, para não deixar que o favor dele estivesse perto de mim, né? Porque eu sei o que é viver longe desse favor de Deus. Então, lógico que no primeiro momento é desconfortável, porque eu já estou estabilizado lá. Esse era um ano que eu ia dar uma parada nos negócios, assim, ia passar a empresa para o meu filho, que então já está lá, e eu ia descansar, pensei eu, né? E aí veio o convite, através do profeta Vinícius, de vir para cá, para Alphaville, para apoiar aqui na igreja. Eu digo, meu Deus, mas eu não posso, não tenho como. É tão longe, São Paulo não é a minha pegada. Eu, aqui no Rio Grande do Sul, né, tô mais tranquilão. O sistema é outro, né, a cultura é outra. Mas aí Deus me cobrou. Aí eu lembrei desse período que vivi longe de Deus. E aí me deu aquele temor. Não, mas se eu vivi esse tempo todo sem escutar a voz de Deus, e isso foi prejudicial para mim, eu tive um custo caro por isso. Então, como hoje eu vou não escutar a voz dele? Aí defini, digo, não, vou estudar esse semestre e até meio do ano eu vou para São Paulo. 30 dias depois eu estava aqui. Olha aí. E a gente já vai voltar aqui para perguntar como é que você estruturou a empresa lá para vir para cá. Antes eu quero ouvir aqui do meu paizão contando como é que foi a decisão de vir para São Paulo, fazer essa mudança geográfica e qual o principal impacto que isso está tendo na sua vida hoje. Bom, em primeiro lugar, após o falecimento, né, da minha esposa, eu recebi uma palavra do profeta Rony Oliveira, que por um tempo, eu viria para essa cidade, para uma cidade, e eu identifiquei que seria São Paulo. O Espírito Santo falou comigo que era São Paulo. E toda mudança é necessário deixar algumas coisas para trás, né? Então, na época, trabalhava no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, intermediava as Forças Armadas, né? Fazia a intermediação entre as Forças Armadas e o governo do Estado, né? E eu acabei me exonerando, né? Que era um lugar que eu gostava muito, né? Deus me chamou para estar naquela posição. Eu já tinha acabado de ir para a reserva, né, como comandante fuzileiro naval, e fiquei quase 9 anos. E eu tenho certeza que Deus me usou poderosamente lá no palácio. Eu vi que muitas pessoas se converteram. Aliás, eu queria dizer da importância de você, no meu caso, eu era pastor, eu ministrava na igreja, eu pregava em outros lugares e ainda tinha condições de dar tempo de qualidade para os meus filhos, para a minha casa, para o meu casamento. Então, é muito importante. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, que é possível, sim, você trabalhar fora, você ser um grande empreendedor, mas também você dar tempo de qualidade. Então, quando eu vim para São Paulo, eu tenho certeza que eu vim cumprir uma nova... Assim, iniciou-se uma nova estação na minha vida. E Deus tem falado muito comigo de eu poder, hoje, mudar tudo que eu já fiz, para ser um empreendedor do Evangelho. Legal. Então, Deus me chamou assim para dar instrução para essa próxima geração. Então, isso eu tenho certeza que esse é o meu chamado aqui em São Paulo. Que bom. Poderoso. E o seu caso, Átila? Eu recebi uma profecia em 2022, foi novembro de 2022, eu recebi uma profecia, mas o ano de 2022 Deus estava me incomodando para eu fazer uma mudança geográfica, para eu fazer alguma coisa. A ideia era fora do país, a minha ideia natural. E um dia eu estava passando numa avenida bem movimentada de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e Deus falou, liga para essa pessoa.
E eu, um tempão, quando eu vi, eu liguei, mas ela não atendeu. Aí eu fui na casa dela, uma profeta liberou uma palavra sobre esse local, liberou uma palavra que eu ia estar num lugar diferente, com uma roupa diferente, com pessoas diferentes, num andar. E novembro isso, em dezembro, eu eu vim para um encontro aqui, em São Paulo, com a minha família, e acabou que Deus tocou no coração da minha esposa também, e a gente veio para cá. Viemos para cá, ficamos com uma parte dos negócios no Rio, mas Deus direcionou, foi uma direção muito, muito forte, muito firme, e eu vim com a família toda. O que a gente tem em comum aqui nessas 3 histórias é que 3 pessoas que receberam uma orientação divina para mudar de cidade e começar algo novo. Você, naquela época, imaginava que um dia teria um podcast? Não, eu não tinha rede social, eu não sabia mexer com nada de rede social, com nada de comunicação. Conheci você e a gente começou a se envolver nesse movimento aqui, mas eu nunca imaginei que... Eu não sabia o que era um podcast. Olha, você que está nos acompanhando, preste atenção nisso, porque as histórias que aconteceram na Bíblia, elas continuam, entre aspas, se repetindo. Uma vez Deus falou para Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia o que ia acontecer na frente. O Átila não sabia, o pastor Reinaldo não sabia, meu pai não sabia. Verdade. Só que Deus tem um plano para a sua vida e Ele já preparou o próximo passo. Agora eu quero ouvir vocês sobre a questão do medo, porque o medo bate na porta de todo mundo que tem que se movimentar. Como é que foi no seu caso, pastor? O meu caso, eu tive, logicamente, a gente tem uma certa ansiedade, assim, né? Mas eu sempre aprendi que os grandes homens de Deus, eles se movimentavam através de uma palavra de Deus. E essa palavra eu tinha. Então, eu tinha a garantia, né? Que as coisas iam dar certo. Também que Deus tem um plano para nós perfeito para o futuro. Então, a ansiedade, esse medo que eu digo assim, existia, mas assim, da adaptação, de algo no natural, né? Mas na palavra de Deus, com as garantias que Deus me deu, eu tinha muita tranquilidade de vir. Lógico que eu no meu caso, o que mais me senti falta foi de pessoas mesmo, né? Que eu desligado da minha empresa, me desliguei do meu escritório, lá de tudo, mas as pessoas, a gente tem uma afinidade grande. Então, foi a única coisa que eu me preocupei mais. Em deixar os amigos. Em deixar os amigos. Deixei parte da família também, né? As raízes, né? As raízes. O pessoal, né? A convivência, né? Aquilo que Deus já tinha colocado na nossa volta. O pessoal da minha igreja, lá onde eu estava lá, a gente fez muita amizade, muitos trabalhos ali, muitos projetos em andamentos, né? E tu largar tudo isso aí e vir para um outro propósito novo de Deus, isso realmente te dá uma certa ansiedade, vamos dizer assim, né? Um medo, mas eu sempre sabia que se Deus deu a direção, se Deus deu a palavra, eu vinha debaixo dessa palavra, que as coisas iam acontecer, que iam fluir, né? Muito bom. Então, muito bom. O medo existiu, a ansiedade existiu, mas a certeza também era mais forte que isso, né? Muito bom. Graças a No Deus. seu caso, pai, já tinha o Tiago morando aqui, eu já estava morando aqui quando o senhor chegou. Então, assim, a nossa família se reuniu, né? O Marcos mora na Argentina e continua morando lá. Mas como é que foi o sentimento? Teve medo, teve ansiedade? O que você teve que enfrentar nessa mudança? Foi um luto. O luto. Porque eu vivia nesse bairro chamado Vila Cosmos. O Átila não é perto de São Gonçalo, não. Mas, Eu conheço bem lá. mas por quê? Porque a primeira igreja desse bairro foi construída pelo meu pai. É verdade. Tinha uma história, eu tinha uma história Tem ali. uma raiz. Tinha uma raiz. Eu estudei na Vila Cosmos, eu criei meus filhos na Vila Cosmos, entendeu? Eu implantei também uma igreja na Vila Cosmos. Viu o Shopping Carioca nascer. Vi o Shopping Carioca nascer. Olha só, por isso que quando, gerou, como o pastor falou, também gerou muita ansiedade. Mas eu tenho alguns princípios que eu sempre guardo comigo. Primeiro, eu comecei a gastar mais tempo no secreto. Eu falei, Espírito Santo, me revela os próximos passos. Isso foi muito importante para mim. Outra coisa, eu estava debaixo de uma autoridade. Tudo eu falava para o meu pastor, que é o pastor Ezequiel Teixeira, porque isso me ajudou muito a tomar essas decisões, né, a me tranquilizar nessa mudança, né? E depois eu tinha também, meus familiares me apoiaram muito, isso me facilitou muito. Sim.
Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas que, nesse momento de mudança, você precisa ter realmente amigos. Aliás, amigos, os conselheiros, como eu sempre digo, eu não tomo nenhuma decisão sem falar com meus conselheiros. E eu tinha meus intercessores, que o segredo do sucesso, quero você que está me ouvindo, o segredo do sucesso é você ter muitos intercessores. Verdade. Então, foi um luto, mas Deus hoje tem me alegrado muito.